Passa um pouquinho lá. Eu sou nem carro, nem carro manual. Obrigado. Obrigado. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde. Sejam bem-vindos à Casa dos Humildes. Na tarde de hoje nós temos o nosso palestrante convidado, o irmão Bartolomeu Matos, da Escola Espírita Mensageiros do Bem, localizada em Jardim Brasil 2, localizada em Peixinhos, que vai falar sobre o tema Deus, o Grande Enigma. Vamos para os nossos avisos iniciais. A direção solicita que desliguem seus celulares ou coloquem no silencioso. E os passistas só precisam sair para a sala de passes após a palestra, no momento dos avisos finais. Meus irmãos, vamos elevar nosso pensamento a Deus. Vamos pedir que nos ilumine, que nos ajude a compreender os ensinamentos de Cristo nesse momento tão conturbado porque nós estamos passando. Vamos pedir pela paz, pela tolerância entre os povos, que nós possamos, no momento que aprendemos a praticar os ensinamentos de Cristo, praticar a tolerância e o amor, que nós possamos aprender a amar não só os nossos amigos, os nossos iguais, mas também aqueles nossos inimigos e os que pensam diferente de nós. Senhor Jesus, Tu que disseste que quando 2 ou mais de nós estivéssemos reunidos em Teu nome, aí Tu também estarias. Estamos certos da Tua presença nesse momento, da presença do mentor espiritual dessa casa, Dr. Bezerra de Menezes, e de Maria de Nazaré, que nos ilumina. Pedimos assim a permissão para dar início ao estudo do Evangelho da tarde de hoje. Que assim seja. Tá bom. Sim, obrigado. Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje, como já observaram, o tema para reflexão é sobre Deus. É um tema maravilhoso que nós sempre temos o que aprender, a nos aprofundarmos. E a bibliografia que foi abordada inicialmente, como a nossa irmã falou, é o livro O Grande Enigma, do nosso irmão Leon Denis. É um livrão maravilhoso. É o desconhecido para muitas pessoas, Deus. E nosso irmão Leon Denis aborda com muita profundidade, com muita sabedoria. Outro livrão, este aqui, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, é o tomo 1. Tem lá um item que também aborda o tema Deus. Outro também maravilhoso, que é outro estudo sistematizado, é do ABC ao Infinito, também da FEB, é o tomo, volume 1, do nosso irmão José Naufel. E, finalizando, não podia deixar de ser citado o livro básico, que é o Livro dos Espíritos. Ou seja, como falou-se, é um tema muito profundo e a gente vai falar só um pouquinho. A quem quiser se aprofundar mais, repetindo, esses livros. Primeira pergunta: Deus realmente existe ou é simplesmente uma crença popular? É só crença? Quem quer colaborar? Sim, vale ressaltar que eu sou aluno de Espiritismo tanto quanto vocês.
eu me sinto à vontade, que eu não sou professor de espiritismo, né? Aí quem quiser falar pode levantar o braço, conversar, né? Que a gente está aprendendo um com o outro. Eu sou aluno tanto quanto vocês. Sim, e Deus é simplesmente uma crença popular ou realmente existe? Existe? A nossa irmã falou com segurança, existe. Vamos adiante, né? A ideia de Deus foi sempre a mesma, desde as religiões primárias até a época de hoje, ou modificou-se com o tempo? Modificou-se. Só é bem rapidinho, a gente observa nossos irmãos maias, o auge, 250 anos na nossa era, depois vieram os astecas, 1600 anos da nossa era lá na América Central, né? Eles faziam sacrifícios humanos. Tinham grandes pirâmides e eles sacrificavam homens. Porque Deus, para manter o mundo em movimento, na crença deles, usava seu próprio sangue e eles matavam pessoas. Vejam que ideia de Deus deturpada. Hoje mesmo, tem nossos irmãos, que a gente não vai dizer a religião de ninguém, né? Que matam em nome de Deus. Vejam que ideia. Aqui ou ali nós achamos, quando perguntamos, você crê em Deus? Dá a entender que todo mundo que crê em Deus é uma pessoa boa, é verdade? Ele pode ter até uma intenção de ser bom, mas se ele for ignorante, dá problema. Não é à toa que o Espiritismo diz, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Você pode se dizer que faz por amor, mas se é uma pessoa ignorante, né? Muitos matam ainda em nome de Deus, como matou-se recentemente, estava vindo até agora, hoje, uma passeata lá na França, né? Contra o terrorismo. Mataram 12 pessoas, você já sabe, passou pela televisão, né? Enfim, foram 17 pessoas, se não me falha a memória em média, em nome de Deus. Ele disse que ia morrer como Marte. Aí vê o quanto a ideia de Deus é importante. Logo, concluindo o raciocínio, lá no estudo sistematizado, Tom Moon diz, a história da ideia de Deus mostra-nos que ela é sempre relativa ao grau intelectual dos povos e de seus legisladores. E no final a gente vai abordar a ideia do Cristo e a ideia do Espiritismo. Outra pergunta interessante. É possível provar a existência de Deus ou não? O nosso irmão já falou também com segurança, Alguém quer colaborar mais? Dá para provar que Deus existe? Não, rapaz, não dá para provar não, bem acanhadinho, né? Prova ou não prova? Vamos adiante, né? Bom, tem uma frase lá no Livro dos Espíritos, que é mais ou menos assim: tudo que existe tem uma causa ou não? Ou existe algo que não tem causa? Será que existe? Vamos adiante. Um exemplozinho pequenininho. Um aparelho celular, o chamado smartphone, hoje ele tem o WhatsApp, né? Se ele for potente, dá para baixar o Word, o Excel, enfim, uma série de aplicativos. Se eu disser a vocês que esse celular criou a si próprio, ou surgiu do nada, vocês vão acreditar? De forma nenhuma. Aqui é um efeito. Com certeza existe uma mente humana, evidentemente com uma equipe, que criou o aparelho celular. Não é verdade? E aí vem o nosso irmão Kardec, a pergunta número 4 do Livro dos Espíritos, que ele pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E aí, quem quer colaborar? Vocês já disseram ainda agora, né? Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Ou seja, dá para provar ou não dá para provar? Dá, né? Resposta: num axioma,
Axioma é uma verdade indiscutível. Se eu disser para vocês, essa parede parece que é amarela, né? Vamos supor que é amarela. Que essa parede amarela é amarela, alguém vai dizer que não é amarela? Ou seja, axioma é uma verdade indiscutível. E a resposta foi: no axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Vejam que resposta sábia, né? E Kardec complementa: para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, ele tem, pois, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e adiantar que o nada pode fazer alguma coisa. Bom, esse universo aí, será que ele é eterno ou foi criado num dado momento? Segundo os cientistas, ele tem em média 13,7 bilhões de anos, segundo o cientista, né? O modelo, né? Com esses bilhões a mais ou a menos, ele teve início ou não? Teve. A pergunta número 4 diz: olhai o que não é obra do homem. Eu pergunto: a criação do universo é obra do homem? Não pode ser obra do homem. Hã? Qual é? Pronto, como nosso irmão falou, a Terra tem 4,5 bilhões de anos, segundo os cientistas, né? Teve o início também ou não? Quem é o arquiteto da Terra? Jesus. Segundo Emmanuel, o livro A Caminho da Luz. Não é verdade? Aí a gente observa que o nosso irmão, lá no Reformador de julho 93, se não me falha a memória, ele diz que Deus, como Criador do universo, é a causa mais absolutamente científica que se conhece. Porque, olha, quem foi que criou o universo? Não foi nenhum homem. E a gente sabe pelo axioma que todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. E as leis que regem o universo são sábias ou não? É tudo, ó, sabedoria, beleza, harmonia e etc. Não foi nenhum homem. E só por curiosidade, o nosso irmão Augusto Daminelli, da Universidade de São Paulo, na revista Super Interessante, ele nos diz que a velocidade do movimento da Terra em torno de seu próprio eixo, que é a rotação, é de 1.700 km por hora. Pessoal, a pessoa puxando 100 km por hora num carro já é muita coisa, né? Imaginemos 1.700, a Terra girar sobre si própria, 1.700 km por hora. Vamos voltar ao axioma. É obra do homem? De forma nenhuma. Pessoal, quem deu o primeiro impulso desse movimento? Com certeza não foi o homem. Quem mantém esse movimento funcionando em harmonia é obra do homem? Também não. A gente vê que o homem simplesmente é um mero transformador das coisas que existem. Ele pega os 110 elementos químicos, mais ou menos, da natureza, e começa a transformar nisso, monta o celular, mas ele não cria nada. Vale ressaltar, tem aquele nosso irmão estudioso Lavoisier, né, o francês, ele dizia o que? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas a natureza foi criada. E aí? Quem criou? Hã? Na natureza, nada, ou seja, o homem não cria nada. Muito bem, minha irmã. Nossa irmã falou muitas coisas
que existe na natureza, nem conseguir explicar, ele consegue, né? Aí a gente vê que o homem não cria nada, é um mero transformador do que já existe. Bom, continuando a curiosidade. Além desse movimento de rotação da Terra, em torno de si, é como se fosse um peão, né? Todo mundo recorda a geografia lá do ginásio, que eu sou da época do ginásio, né? O peão, né? Tem outro movimento, ó. A velocidade da Terra gira ao redor do Sol, é o movimento de translação, é cerca de 107 mil quilômetros por hora. Ou seja, além da Terra ser feito um peão, gira, né? Ela também em torno do Sol, ela gira por si própria e ainda gira em torno do Sol. Olha que velocidade estúpida. Quem deu esse primeiro movimento? Quem mantém esse movimento? E Kardec dizia, ou seja, a espiritualidade, olhai tudo que não é obra do homem. A gente vê que é um aspecto científico, mas é muito facilzinho de entender a questão da velocidade, né? E nosso irmão continua. Existe outro movimento que a Terra realiza junto com todo o sistema solar, que gira a cerca de 1 milhão de quilômetros por hora com relação ao centro da galáxia. Pessoal, esse mundão de estrelas, algum homem criou? Não. As galáxias, que é um aglomerado de estrelas, as menorzinhas têm em média 10 milhões de estrelas. As menorzinhas. As maiores, segundo os cientistas, 100 trilhões de estrelas. É pouco, pessoal. Que mente poderosa criou tudo isso? Foi homem? Coitado do homem, né? Veja que mente poderosa. E vale ressaltar isso em cada galáxia. E no nosso mundo, ou seja, no universo observável pelo Hubble, pelo Kepler, existem bilhões de galáxias. Vejam que criação, e tudo com leis pré-estabelecidas, dentre elas a lei da gravitação universal. Foi o homem? De forma nenhuma, né? Aí a gente Oi, minha irmã, falou? Pode falar. Boa pergunta, né? Se alguém tivesse criado Deus, esse Deus seguro não seria Deus, né? Deus a gente vai ver daqui a pouco. Ótima pergunta, né? Aí vejamos bem, ó. A Terra gira 1.700 quilômetros, 107 ao redor do Sol, e toda a galáxia, a Via Láctea, em torno do eixo, ó, 1 milhão de quilômetros por hora, segundo esse professor da Universidade de São Paulo, que é astrônomo. A gente vê que o homem, disso aí ele não fez nada. E para completar, além desses três movimentos, tem a Lua, que gira em torno da Terra 3.700 km por hora. Vejam que complexidade tamanha para promover essa escola da Terra que nós vivemos, né? Pode falar, irmã. Como a nossa irmã falou, né? Tem pessoas que dizem, isso deve ser mentira. Provavelmente, que eu não percebo, né? É porque é muito grande. Mas partindo do muito grande, do macrocosmo para o microcosmos, nós somos semelhantes. Nós temos trilhões de células. E a complexidade é tamanha. Alguém aqui coordena os batimentos do coração? A respiração, vocês ficam uma vez ou outra, só para mergulhar, né? A gente observa que existe uma sapiência, uma sabedoria tamanha, voltando um pouquinho atrás, é semelhante àquele celular que o homem criou, que ele tem o Word, Excel, WhatsApp, e vai, ou seja, existem programas feitos por uma inteligência maior, né, que funciona, não é verdade?
Aí a gente observa que, voltando à pergunta número 4, vede tudo que não é obra do homem, que vossa razão vos responderá, né? A gente, como nosso irmão falou, né? A gente consegue provar que existe uma inteligência suprema. E aí o Espiritismo, ó, consegue resumir tudo isso aí, ó. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É como nosso irmão falou, e quem criou Deus? Se alguém tivesse criado Deus, Deus não seria Deus, né? E aqui o Espiritismo diz, ó, causa primeira ou primária. E ninguém pode fugir disso. Como já falou-se, o homem não é criador de nada, ele é transformador. Ele pega os elementos da natureza, transforma em celular e por aí vai, não é verdade? Aí a gente vê que o Espiritismo prova por A mais B que existe uma inteligência suprema. Diz, por que a inteligência suprema? Pessoal, o nada cria alguma coisa? O que é o nada? Quem quer colaborar? O que é o nada? O nada é nada. Do nada não sai nada, porque por si só ele já é nada, né? E se fosse por acaso, o acaso faz alguma coisa? O acaso é o primo do nada, porque vejamos bem, se eu disser que um quadro bonito é obra do acaso, o que é que vocês vão dizer? Tem que existir o pintor. Quer dizer, se surgisse do nada, o nada não faz nada. Enfim, todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente, né? E repetindo, a causa primeira é Deus. Chame de grande foco, chame de todo poderoso, chame de nosso Pai, cada um chame do que quiser, né? Com respeito, evidentemente, né? Mas que existe uma causa primeira, isso aí é um fato. Todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Pessoal, Deus já foi visto? Quem quer colaborar? Deus já foi visto por alguém? Só eu já vi Deus. Como é? A nossa irmã está falando que a natureza representa, espelha o ser supremo, né? Tem uma religião que eu não vou citar o nome mais uma vez, que ela se reúne à noite, é noite de vigília, passa a noite orando, cantando, que é muito bonito, né? E vários amigos meus dizem, Deus desceu, usou o vaso, ou seja, incorporou, né? E orientou os irmãos. Será que foi Deus? Ou não? Nosso irmão disse que acha que não, eu também acho, né? Vamos adiante, né? Como? Tem outros irmãos que dizem, foi o Espírito Santo que desce e orienta os irmãos. Se fosse espiritismo, era, para eles, Satanás, né? Se for dizer que isso ocorre também numa reunião mediúnica, não, lá é de Satanás, né? Não, é Deus que orienta. Pensou, esse Criador do universo imenso, se individualizar numa pessoa ainda como nós, como eu, imperfeita, para orientar aqui embaixo, eu disse, puxa vida, né? Vamos adiante. Como nosso irmão falou, é questão de dimensão, né? Analisando o Gênesis. O Gênesis é o primeiro livro do Pentateuco da Bíblia, não é verdade? Tem o Gênesis, que é o da Bíblia, e tem a Gênese, que é do Pentateuco kardeciano. Esse aqui é do Espiritismo, né? Esse aqui é o livro da Bíblia, e lá diz, quando atingiu Abrão, que depois passou a ser chamado Abraão, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti,
e te multiplicarei extraordinariamente a tua posteridade, os teus descendentes. Pessoal, literalmente observando, Deus apareceu ou não? Apareceu. Literalmente falando, de acordo com o texto, Deus apareceu. Literalmente falando, Deus falou? Falou. Né? Segundo o texto, sem interpretar, observando literalmente, Deus apareceu e Deus falou com Abraão, que é o pai dos hebreus, é o início do judaísmo, não é verdade? Vamos adiante. Segundo também, o segundo livro do Êxodo, o livro do Êxodo, ele fala da caminhada do povo hebreu, que saíram da escravidão do Egito, não é verdade? 400 anos de escravidão, e passaram aproximadamente 40 anos em direção à terra de Canaã, que fica no sul da Palestina. É a chamada terra prometida, que segundo a Bíblia, quem prometeu foi Deus. Prometeu a Abraão aquela terra. E eles saíram caminhando, e lá também diz, Moisés, o líder, né? Disse Deus a Moisés: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Mais uma vez, pessoal, literalmente falando, esse texto diz que Deus apareceu e falou, não? Diz, disse. Ou seja, ao pé da letra, ele falou. Outra observação. No Êxodo ainda. E Yahvé é um dos nomes que a Bíblia atribui a Deus. Pode ser Yahvé, Jeová, o Senhor, Elohim. E diz a Bíblia, e Yahvé, ou seja, e Deus, ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem, para lhes mostrar o caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se retirou de diante do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Resumindo, a Bíblia nos fala o seguinte: o povo judeu na sua caminhada, o antigo povo judeu, que é o hebreu, né? Eles quando paravam, montavam acampamento, várias tendas, e a de Moisés ficava fora do acampamento. E na de Moisés era chamada tenda da reunião. Geralmente Moisés passava pelo centro daquelas tendas, as pessoas se levantavam em reverência, e quando chegava na tenda de Moisés, aparecia ou uma coluna de nuvem ou uma coluna de fogo, e falava com as pessoas, orientava as pessoas. Agora, com a ressalva, ali era Deus. Se dissesse que era um espírito, o que acontecia? Era morto. Era proibida a consulta com os mortos? Era proibida a consulta com os mortos. Ou era Deus, ou era morto, né? E a proibição, vale ressaltar, Kardec explica que foi necessária. Por quê? Porque o povo judeu, ao sair lá do Egito, saiu com muitas mazelas, muitas crendices, um povo de dura servil, dizia Moisés. E só tinha interesse de consultar a questão espiritual por causa de crendices, nada de moral elevada. Logo, era necessário que o povo hebreu desse atenção a quem? A Moisés. Era o único mediador para com Deus. Logo, Kardec explica numa das revistas, né? Que eu esqueço o número dela, Revista Espírita, que foi necessária a proibição de consultar os mortos naquela época. Hoje é desnecessário. É desnecessário. Porque já se tem um grande conhecimento sobre o mundo espiritual, né? Não é verdade? Bom, voltando à nossa passagem ali, e quando chegava lá, Moisés, Deus orientava as pessoas. Eu diria até que há uma certa semelhança dos nossos irmãos, né? Na reunião
da noite para o dia, né? Onde Deus incorporava e orientava as pessoas. Ou seja, era uma manifestação, como disseram, mediúnica. Não é verdade? Vamos adiante. Porém, nosso irmão João, olha o que João diz. Ninguém jamais viu a Deus. E aí, pessoal? O Antigo Testamento dizia que Deus era visto aqui, falava aqui, mas João foi contemporâneo de Jesus. Foi um dos apóstolos de Jesus, não é verdade? Ele, ó, foi até quem escreveu o Apocalipse, as visões, né? E aí, Deus era visto ou não era visto? Quem quer colaborar? Quer falar, minha irmã? Quer falar, nossa irmã? Quer falar? Muito bem, ela falou que ninguém no atual estágio evolutivo consegue ver Deus, né? Vamos adiante. Quem nos dá uma orientação aprofundando é nosso irmão Herculano Pires. É um dos grandes, porque ele desencarnou, mas continua vivo, né? Está na parte espiritual, na erraticidade, né? Porque na verdade existem 3 condições do espírito. Uma é encarnado, a outra desencarnado, que é a erraticidade. Erraticidade não é local, é um estado que o espírito aguarda um novo reencarne. E espírito puro, exemplo, Jesus, que só encarna como encarnou por missão, mas como aprendizado não, ele vem ensinar, né? E Herculano Pires, um grande estudioso, nesse livrão aqui, ó, Visão Espírita da Bíblia, é um livro pequenininho, mas pense que livro profundo. Já leu? É maravilhoso. E ele diz, ó, Jeová era o espírito protetor de Israel, o povo judeu, né, o povo hebreu, que se apresentava como se fosse Deus, porque a mentalidade dos povos daquela época era mitológica, e os espíritos eram considerados deuses. Para esclarecer um pouquinho mais, pessoal, na doutrina espírita, quem é o protetor do Brasil? Ismael, né? Na doutrina católica, quem é o protetor do Brasil? E aí, é Ismael ou Nossa Senhora Aparecida? O nome pouco importa, né? O nome pouco importa. Uma coisa que importa é que existe um espírito que coordena, que colabora, que procura ajudar no progresso do nosso povo brasileiro. O de Olinda, onde eu moro, é São Salvador do Mundo. O de Recife, qual é? Nossa Senhora do Carmo. Eu fiz uma pesquisa pela internet, toda a cidade tem um protetor. Aí eu pergunto, por que o povo judeu seria diferente? Não teria protetor, não? Logo, olha o protetor dele aqui, ó. Chamava-se Jeová, né? Não era Deus. Segundo a explicação do Espiritismo, não era Deus que se comunicava, como a nossa irmã falou muito bem, a nossa condição é muito aquém. É muito aquém, né? Um exemplozinho que vai dar para clarear também, fazendo um parêntese. No livro Nosso Lar, ditado por André Luiz, a mãe de André Luiz era uma católica bondosa, de moral elevada, e quando ela desencarnou, ela ficou numa esfera espiritual boa. Já o seu esposo, que também era católico, mas era de mau caráter, ele só tinha aparência de bom. Por fora ele tinha relações adúlteras, mantinha relações com outras mulheres. Quando ele desencarnou, para onde ele foi? Pessoal, falar em umbral, se Deus criou tudo, quem criou o umbral? A nossa irmã falou, né? Só para a gente compreender um pouquinho mais. Vamos supor uma piscina. Se eu entrar na piscina sem nenhuma tinta, eu não vou contaminar nada.
Se eu entrar na piscina com a tinta, sei lá, vermelha, uma tinta que se dissolve, evidentemente, vai se espalhar a tinta ou não? Vai ficar a tinta toda, é feito, por exemplo, associando a piscina ao fluido cósmico e a tinta com a mente. Nós, ou seja, qualquer pessoa com vibrações baixas, começa a irradiar, é a chamada ideoplastia, começa a plasmar, e a negritude da mente, de ódio, de vingança, né, começa a transformar o fluido cósmico e fica denso, pesado, e pela lei da afinidade outros chegam e começam a criar aquela atmosfera fluídica pesada, grosseira, de sofrimentos, como muito bem explica a nossa irmã Ivone do Amaral Pereira. Só bem rapidinho também, né? Uma certa ocasião, ela desencarnada, os irmãos também desencarnados, era uma região lá que tinham 10 pessoas, era um verdadeiro caos. Eles mentalizavam, é chamada ideoplastia, né? A forma pensamento. Eles só pensavam, só botavam para fora o que era ruim, ao redor deles era um verdadeiro umbral. Como a nossa irmã falou, é criação do homem, da mente desequilibrada. Deus só cria o que é bom, né? E só para concluir o raciocínio, naquele outro livrão, Evolução em Dois Mundos, capítulo 1, cocriação em plano maior e cocriação em plano menor. Cocriação em plano maior são os grandes espíritos, por exemplo, Jesus, que é o arquiteto da Terra, ou seja, ele aproveitando o fluido cósmico, ele vai materializando a Terra, por exemplo. E cocriação em plano menor são espíritos ignorantes que odeiam, enfim, essas imperfeições, né, que começam a plasmar uma energia grosseira, também transforma. A nossa mente é criadora, e André Luiz deixa bem claro, cocriação em plano maior são espíritos elevados que com a mente entram em sintonia e começam a atrair aquela energia boa. E cocriação em plano menor são pessoas que mentalizam mal. E bem rapidinho, uma certa ocasião, Divaldo entrou numa casa para aplicar um passe numa criancinha que estava doente. Parece que até já contei aqui, me parece. Ele observou na sua visão mediúnica que aquela casa, as paredes pareciam serem viscosas, escuras, né? Resultado, os pais da criancinha eram pessoas adúlteras e pessoas desequilibradas. Uma adulterava para a esquerda, o outro adulterava para a direita. Quais são as companhias de pessoas desse tipo? Desequilibradas, e construíram o seu umbral particular dentro de casa. Paredes viscosas, atmosfera, o psiquismo pesado. Logo a criancinha pequenininha absorveu aquela psicosfera pesada, ou seja, é a ideoplastia, é como a nossa irmã falou, né? Nós é que criamos um umbral quando desequilibramos nossa mente. Bom, voltando para cá, o nosso irmão Jeová é que era o protetor do povo judeu. Como todo grupo social tem um protetor, como aqui também tem, com certeza, né, minha irmã? Eu não sei o nome dele. Qual é o nome dele? Dr. Bezerra de Menezes, o daqui. Todo grupo social tem. O nosso irmão Herculano Pires, ainda nesse livro, Visão Espírita da Bíblia, ele analisa os livros sagrados, a Bíblia, os Vedas do hinduísmo, o Alcorão do muçulmano, que é tido como ditado por nosso irmão Anjo Gabriel, é um livro de revelação. O nosso irmão Maomé, analfabeto, segundo ele ouvia e via o Anjo Gabriel, ele ia memorizando, repetindo, e a posteridade passou a escrever. Enfim, são livros ditos sagrados, né? Olha o que Herculano Pires diz. Os espíritos elevados eram considerados deuses benéficos, e os espíritos inferiores eram deuses maléficos. Deuses, anjos e demônios da Bíblia, dos Vedas, do Alcorão ou do Corão, de
todos os livros sagrados nada mais são do que espírito, né? Uma das consequências dessa reflexão é que ninguém aqui nunca vai morrer, espiritualmente falando. Já é provado que em toda a época da humanidade sempre existiram comunicações espíritas, espirituais. A diferença é que um dizia que era o anjo do Senhor, que era Deus, como disse ali o Gênesis e o Êxodo, ou então dizia que é Satanás. Mas sempre são espíritos, de acordo com o grau de evolução de cada um, né? Aí vê que a imortalidade também é provada pelo Espiritismo. O Espiritismo prova a existência de Deus através do axioma e também da imortalidade através das comunicações, né? E lá também o nosso irmão Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, o Espiritismo diz que os espíritos povoam o espaço, que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros, que são os encarregados de lhe transmitir as vontades, suas leis. O próprio Evangelho também fala, como a nossa irmã falou aqui ainda agora, né, que Deus não se comunica diretamente, a gente não tem condições, sempre através de espíritos puros, dentre eles o maior, Jesus, não é verdade? A gente começa a observar a questão da evolução da ideia de Deus. No passado, que matavam, sacrificavam humanos para agradar a Deus, né? O antropomorfismo, tem pessoas que criticam a Bíblia, e a Bíblia é um livro maravilhoso para se estudar. Até Kardec, na pergunta 59, pergunta à equipe dos benfeitores, devido às contradições entre o que diz a Bíblia e o que diz as ciências, podemos concluir que a Bíblia é um erro? Resposta, é um erro ou não? Não. Vós é que vos equivocais já ao interpretá-la. E ele comenta, segundo a Bíblia, o mundo foi criado juntamente com a terra em 6 dias. O Espiritismo diz que foram 6 eras. Aí ele até fala, será que pelo fato de não ter sido um toque de máscara, de Deus ter criado em 6 dias e ter criado em bilhões de anos, tira a credibilidade de um ser supremo? De forma nenhuma. É lei de evolução, né? Aí vê que Kardec, junto com a equipe Verdade, elogia a Bíblia. Agora tem que saber interpretar, né? Por exemplo, fala a Bíblia no Gênesis que Deus disse, reconheço que o homem é mau, que a humanidade é má, por isso me arrependo de ter criado o homem. Vou destruir tudo a humanidade. Primeiramente, Deus se arrepende? Né? Poxa, aí para quem não interpreta, começa a dizer que é um livro de carochinha, que é um erro, como a espírito. Né? Né? E um ser supremo, e tem mais. Ele disse, vou destruir toda a humanidade e os animais. Só deixou vivo Noé com a sua família. Aí que ser é esse que se arrepende, que mata, que se ira, enfim, né? A gente começa a compreender que era a linguagem, a mitologia daquela época. Mas é um livro maravilhoso, que nos ensina muita coisa, desde que nós saibamos estudar e interpretar. Muita alegoria. Muito bem. Como é que a gente pode querer literalmente pegar uma cultura de 3.500 anos atrás à luz da ciência de hoje? Como é que Moisés poderia dizer à luz da ciência de hoje se não existia, né? Bom, continuando. E já que Deus é a inteligência suprema, causa a primeira
de todas as coisas. Será que ele está muito distante da gente? Será que a gente não pode nem compreendê-lo? Ou seja, Kardec perguntou, o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Pode ou não pode? Vamos ver a resposta dos benfeitores. Isso é a pergunta número 10 do Livro dos Espíritos. Não. Falta-lhe um sentido. Pessoal, um deficiente visual, é o que chamam de cego, de nascença. Será que eu disser para ele, você consegue discernir o azul do céu com o verde da floresta? Ele não tem um sentido da visão. Nós temos 5. O nosso irmão deficiente visual de nascença, ele não sabe o que é o azul do mar, o verde das florestas, né? Porque falta-lhe um sentido. É o que nos falta aqui, ó. Falta-nos um sentido de a compreender Deus. Ele diz, puxa, aí Kardec é insistente, ó. E Kardec insiste, um dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade? Um dia será possível ou não? Como a nossa irmã falou, um dia, né? Olha a resposta. Quando o seu espírito, isso é a resposta dos benfeitores, né? Quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá. Exemplo, Jesus. Jesus é a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Qual o modelo a seguirmos? Jesus. É a resposta mais curtinha do Livro dos Espíritos. Vede Jesus. Aí Jesus, sim, ele vê e compreende Deus, segundo a pergunta número 11 do Livro dos Espíritos. Não é verdade? E Jesus também disse naquele sua conversa com a samaritana, diz que Deus é Espírito e em Espírito e verdade vós deveis adorá-lo. Palavras de Jesus. Falou, minha irmã? A nossa irmã está complementando aqui, ó. Agora, pelo fato de dizermos eu e o Pai somos um, significa dizer que Jesus é Deus? De forma nenhuma, né? A sintonia, como ela falou, dele, Jesus, com o Pai é tão grande que chega à vontade de um, é dizer, a vontade do meu Pai é a minha vontade. Vejam que perfeição, e vejam mais ainda, quando a Terra foi criada, há 4,5 bilhões atrás, segundo os cientistas, quem foi o arquiteto? Jesus. Ele já era espírito perfeito. Já era espírito perfeito há 4,5 bi atrás. Vejam que sapiência. É o chamado espírito crístico, que como ele, segundo Emmanuel, existem outros. Todo grupo social, espiritual, tem um protetor, um coordenador, né? E Jesus é o da terra, Ismael é o do Brasil e por aí vai, né? Aí vê, ó, o quanto é necessário que nós evoluamos, que nós cresçamos. Segundo o nosso irmão Bezerra de Menezes, todos nós armazenamos, ou seja, vamos adquirir uma condenação, sabe qual é? De sermos felizes, né? Bezerra de Menezes diz, todos nós estamos condenados a sermos felizes. Que condenação maravilhosa, porque nós somos filhos de Deus, seres imortais, não é verdade? Bom, continuando. As montanhas da vida, diz, poxa, e essa fé em Deus é necessária ou não? É bom crer em Deus? Já é provado que quem crê, que quem confia em Deus, consegue ter mais saúde, consegue cicatrizar mais rapidamente, e aquela pessoa descrente, depressiva, a imunidade, ó,
vai lá para baixo, né? E diante das dificuldades da vida, Jesus, uma certa ocasião, disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a esta montanha: sai daqui, lança-te ali, e ela irá. E tudo que pedires crendo. Veja o quanto é importante a fé em Deus nos momentos difíceis. Agora, a fé que o Espiritismo prega, é essa aqui, ó. Consta no Evangelho. A fé raciocinada, por se apoiar em fatos e na lógica, é a fé que o Espiritismo prega, pessoal. Tem pessoas por aí de outras religiões que têm fé cega. A fé, por exemplo, que é o nosso tema, Deus, é baseado em fatos e na lógica, no axioma que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, né? Bom, repetindo, a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Pessoal, aquele livro Ave Cristo, ditado por Emmanuel, como é que os cristãos iam para as feras, para as arenas? Iam com medo, chorando, assim não. Eles iam cantando, orando. Vejam que fé. E os romanos que estavam lá no estádio não gostavam não. Porque eles gostavam do espetáculo, a pessoa sai correndo, o leão atrás. O cristão não, ó. Vejam que fé concreta, fé verdadeira, é o que acontece para quem vive hoje no nosso dia a dia. As montanhas, para quem tem fé em Deus, são mais facilmente transpostas. A montanha do desemprego, da doença, etc. A fé em Deus é fundamental. E continuando o raciocínio, fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. É o que a doutrina espírita nos fala. Pode ler que eu sou vidrado em religião, né? Ler a história das religiões. Para quem estuda espiritismo, consegue compreender tudinho e respeitar as religiões. Porque cada uma delas fala na sua linguagem própria, de acordo com a cultura, de acordo com o grau de entendimento, né? A gente vai desmerecer o Êxodo, que dizia que Deus falava? De forma nenhuma. A gente vai desmerecer aquela coluna de nuvem durante o dia, aquela coluna de fogo à noite para guiar, que diziam que era Deus, de forma, a gente compreende que era o Espírito protetor que estava orientando aquele povo. E nos fala também Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que divino da Bíblia só existem os 10 mandamentos. Capítulo 1, Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as demais leis são leis civis, disciplinares, que Moisés tinha necessidade de aplicar a um povo de dura servil. E a nossa irmã complementa: a Bíblia foi escrita pelos homens que buscavam a Deus, né? Com todo respeito, não era a palavra de Deus, que Deus não fala com ninguém, né? A gente respeita muito, né? Mas é a história das pessoas que buscavam Deus, né? E de acordo com a cultura de cada época. Segundo o nosso irmão Sérgio Ramos, da Federação, tem 300 mil alterações, né? Vírgula para cá, né? Mas é um livro que merece todo o respeito, que ele é rico. É o maior acervo mediúnico, é a Bíblia. Com certeza. Com certeza. É o maior acervo mediúnico, é a Bíblia. Ou é o anjo do Senhor, Isaías, que Deus disse, enfim, é o maior acervo que é o mandato. É um livro maravilhoso para se interpretar e estudar. Bom, como meu tempo está encerrando, é até 5 né? Vamos fazer agora uma reflexãozinha, né? Pessoal, qual foi o nosso tema? Sobre Deus.
Dá para se provar que Deus existe ou é mera crença, como foi o primeiro slide? É crença popular? Não. Deus pode ser provado ou provada a sua existência. É um axioma que as ciências aplicam. Todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. É só olhar a harmonia do universo, a beleza, que tudo é beleza, maravilha. O que tiver de feio é a mente humana, que ainda pensa o que é ruim, né? E a gente observa que a gente começa a compreender a multiplicidade dos mundos. E a maior ideia, ou a melhor ideia que nós temos de Deus, quem nos dá é Jesus. Deus é nosso Pai. E a maior frequência que existe na face da terra, segundo os estudiosos, é a frequência do amor. Cada vez mais que nós amamos, cada vez mais que nós, em nossas orações, temos amor pelas pessoas, a gente está se ligando com Deus ou não. Deus é espírito, Deus é mente. Jesus dizia, Deus é espírito, né? O espiritismo diz inteligência suprema, ou seja, ele não tem nada de matéria, né? Ele é o criador, com a mente ele criou tudo, e como falou, né, nós também somos co-criadores. E como é que está sendo as nossas co-criação? Então, estão sendo boas ou estão sendo desequilibradas, né? Como é a nossa família? Qual a nossa co-criação, aproveitando essa energia divina? Logo fica essa reflexão sobre Deus, né? Que quanto nós mais amarmos, mais a gente entra em sintonia com Deus. Deus é esse ser supremo, mas está tão perto da gente, pelo pensamento, que Ele nos ama. Olha o que Jesus falou dele. Deus é nosso Pai. E o pai, que eu tenho 2 filhos, já um com 27, outro com 26, né? É sempre painho, né? É aquela pessoa, pode crescer, mas sempre é painho, sempre aquele cuidado de pai. É a ideia que Jesus passou para a gente. Logo, é muito importante a crença em Deus, agora a fé raciocinada, como prega o Espiritismo. E a história diz que realmente crer em Deus é um ato de fé raciocinada. Logo, que nós consigamos amar mais as pessoas, para conseguir também sintonizar mais com Deus. Paz para todos. Meus irmãos, agradecemos as palavras tão importantes do nosso convidado, Bartolomeu. Mais uma vez aqui aceitou o nosso convite. E vamos agora para os nossos avisos finais. Bom, acessem os nossos sites, né? O site da nossa casa é o www.casadosumildes.com, com transmissão direta de 2 reuniões por mês, inclusive essa, né? E o blog do Bruno Tavares, que é o blog do brunotavares.wordpress.com, com a rádio, TV e Rádio Espírita online, 24 horas, conexão para todas as redes sociais. Todo domingo, às 16 horas, temos a reunião da Mocidade Espírita para os jovens e a evangelização infantil, no mesmo horário, né, tragam as suas crianças. Então, amanhã, segunda-feira, às 19h45, teremos a reunião de consulta espiritual. Na reunião de terça-feira, às 20 horas, teremos o palestrante convidado Fernando Veloso, do Centro Espírita Caminhando para Jesus, localizado em Campo Grande, que fará o estudo do Livro dos Espíritos, como todas as terças-feiras. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, temos aqui na casa os estudos espíritas. Na primeira sexta-feira, André Luiz e a vida no plano espiritual. Na segunda sexta-feira, Allan Kardec, o educador e o codificador. Na terceira sexta-feira, Joana de Ângeles e a psicologia espírita. Na quarta sexta-feira, a filosofia espírita na obra de Leon Denis e Herculano Pires. Nosso amigo comentou hoje aqui. Todos esses estudos são dirigidos por Bruno Tavares. Campanha do Quilo, todo primeiro domingo do mês, primeiro e terceiro domingo do mês, das 8 às 11 horas. Todos estão convidados também.
E visitem as nossas vovozinhas diariamente a partir das 14 horas. Bom, meus irmãos, então chegou o momento de nós elevarmos novamente nossos corações, as nossas mentes a Deus, desta vez para agradecer a permissão que nos deu para chegar a essa casa, para ouvir as reflexões que foram transmitidas e também para pedir que toque o nosso coração, que esses conhecimentos sejam absorvidos, não só no sentido de aprimorar o nosso estudo, mas também de que nós saibamos praticar os ensinamentos que Jesus nos deixou. Que assim seja. Bom, meus irmãos, sigam em paz, e os que vão receber o passe podem aguardar sentados no auditório pela chamada. Que é até melhor. Ele vai começar a chamada para o passe. De 1 a 10. Puxa 1, 2.